O fazendeiro apontou o dedo para o rosto do peão na frente de todo mundo. O rapaz abaixou a cabeça, segurou o chapéu com as duas mãos e não disse nada. Naquele momento, nenhum dos dois imaginava que tinham o mesmo sangue. O que aconteceu depois virou a vida dos dois de cabeça para baixo. E tudo começou com uma pergunta que ninguém esperava ouvir. Miguel chegou à Fazenda Santa Cruz numa segunda-feira de manhã, com uma mochila surrada nas costas, uma carta de indicação dobrada no bolso e a necessidade urgente de fazer aquele emprego funcionar. Não era orgulho, era necessidade mesmo. Dona Rosa, sua mãe, estava com um problema no coração que ela insistia em chamar de cansaço. Mas os remédios que ela tomava todos os dias não eram remédios de cansaço. Miguel sabia disso. E ela sabia que ele sabia. Os dois viviam nesse acordo silencioso de não falar sobre o que assustava. Ele tinha 20 anos, ombros largos de quem cresceu carregando peso, e um jeito quieto que as pessoas às vezes confundiam com humildade e outras vezes com fraqueza. Não era nenhuma das duas coisas. Era simplesmente o jeito de um homem que aprendeu cedo que falar demais custa caro. Os primeiros dias foram duros, do jeito que primeiros dias sempre são. Acordar antes do sol, aprender onde ficava cada coisa, decorar o nome dos outros peões, entender as regras não escritas de quem mandava em quem. E havia uma regra que ficou clara desde o primeiro dia. Geraldo, o capataz, era o homem que você não queria como inimigo. Geraldo tinha 50 anos bem vividos dentro daquela fazenda. 20 anos ao lado de Arnaldo Cavalcante, o dono. Era ele quem escalava os turnos, decidia quem ficava e quem ia embora, quem merecia elogio na frente do patrão e quem merecia uma puxada de orelha. Os peões mais velhos o respeitavam com aquela mistura de medo e hábito que nasce quando alguém tem poder por tempo demais. Os mais novos simplesmente ficavam na linha. Miguel ficou na linha. Trabalhou calado, chegou antes do horário, saiu depois. 3 semanas se passaram sem incidente. Então veio a cerca. Era uma cerca de divisa no setor norte, uma das mais antigas da fazenda. Miguel estava fazendo a ronda quando percebeu que 2 mourões estavam podres por dentro, prontos para ceder. Amarrou o que deu para amarrar, marcou o ponto e foi direto avisar Geraldo. O capataz ouviu, balançou a cabeça, disse que ia providenciar. 2 dias depois, a cerca caiu. E Geraldo levou o caso para Arnaldo com os detalhes trocados na medida certa. O peão novo estava fazendo a ronda, a cerca caiu na área dele e ele não tomou providência nenhuma. Simples assim, limpo assim. Arnaldo Cavalcante tinha 52 anos, era dono de tudo aquilo, até onde os olhos alcançavam e governava a fazenda com uma frieza que não deixava espaço para conversa. Não era um homem que gritava à toa. Mas quando gritava, todo mundo parava. Ele gritou com Miguel na frente de todos os peões reunidos no pátio central. Apontou o dedo para o rosto do rapaz e disse que se ele deixasse cair mais uma cerca, ia sair da fazenda com a roupa do corpo. Miguel ficou parado. Segurou o chapéu com as 2 mãos, olhou para o chão de terra batida e engoliu seco. Em volta, alguns peões trocavam olhares. 2 ou 3 sorriam com o canto da boca, aquele sorriso de quem está aliviado por não ser ele. Geraldo assistia a tudo de longe, com os braços cruzados e uma expressão neutra que não enganava ninguém que soubesse ler gente. Miguel não respondeu, não se defendeu. Calculou rápido. Se abrisse a boca e perdesse o emprego, os remédios da mãe ficavam sem cobertura essa semana. Então fechou a boca, esperou o fazendeiro ir embora e voltou ao trabalho. Mas Geraldo tinha entendido uma coisa. O rapaz novo aguentava pressão sem quebrar. E isso, para um homem como ele, não era um sinal de respeito. Era uma oportunidade.
Nos dias seguintes, a carga de Miguel dobrou. Turnos mais pesados, postos mais isolados, tarefas que sobravam depois que os outros já tinham ido descansar. Toda manhã Geraldo encontrava um jeito de criticar algo na frente de todos. Fosse o jeito de amarrar um nó, fosse a posição de uma estaca, fosse o tempo que levou para terminar uma ronda. Os peões mais velhos riam, os mais novos ficavam quietos. Miguel carregava tudo por dentro, sem deixar vazar. À noite, quando conseguia sinal no celular, mandava mensagem para a mãe. Ela sempre respondia com um emoji de coração e a mesma frase: "Cuida de você, meu filho." Ele respondia que estava bem. Os dois continuavam no acordo silencioso. O que nenhum dos dois sabia era que aquela fazenda guardava um segredo que mudaria tudo. Que havia ali um nome, um rosto e uma história que conectava Miguel a esse lugar de um jeito que ele jamais teria imaginado. Mas esse segredo ainda estava dormindo atrás de uma parede, esperando o momento certo para aparecer. Arnaldo Cavalcante acordava todos os dias às 5 da manhã. Não por disciplina, embora parecesse. Acordava porque raramente conseguia dormir além disso. O casarão era grande demais para um homem só, cheio de cômodos que ninguém usava, móveis que ninguém movia, silêncio que ninguém quebrava. Ele andava da cama até a varanda, tomava o café que a cozinheira deixava preparado desde as 4:30 e ficava olhando para a fazenda acordar sem dizer nada para ninguém. Era assim há anos. Ninguém sabia exatamente desde quando, porque ninguém na fazenda se lembrava de um Arnaldo diferente desse. Os mais velhos diziam que ele sempre foi fechado. Os mais novos nem perguntavam. O que todo mundo sabia era o básico: filho de fazendeiro. Herdou tudo aos 30 e poucos anos, quando o pai morreu, administrava bem, pagava em dia, não tolerava erro e não cultivava afeto. Sem esposa, sem filhos, sem visita que ficasse mais de um dia. A fazenda era o que havia e o que bastava. Pelo menos era o que ele deixava parecer. Geraldo era a única exceção a toda essa frieza. Não porque Arnaldo o tratasse com carinho, que não tratava, mas porque entre os dois havia uma língua própria, feita de anos e de confiança construída tijolo a tijolo. Arnaldo falava, Geraldo executava. Arnaldo decidia, Geraldo organizava. Era uma parceria que funcionava tão bem que ninguém de fora conseguia ver onde terminava um e começava o outro. E era exatamente isso que Geraldo havia cultivado com cuidado durante 20 anos. Porque Geraldo não era simplesmente leal. Geraldo era esperto. Sabia que seu lugar dependia de ser indispensável, e ser indispensável dependia de garantir que ninguém mais ocupasse espaço demais perto do patrão. Peão que trabalhava bem demais era escalado para o setor mais longe. Peão que tinha boa conversa com Arnaldo recebia uma tarefa que o mantinha ocupado demais para conversar. Era um controle tão discreto que nem os próprios peões percebiam. Miguel estava percebendo, não de forma clara ainda, mas havia algo no jeito de Geraldo operar que não fechava. A sobrecarga de trabalho, depois da humilhação pública, não tinha explicação funcional. A fazenda tinha peões suficientes para distribuir as tarefas. Escalá-lo sozinho para os postos mais pesados, dia após dia, não era eficiência. Era outra coisa. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Miguel consertava uma porteira no setor mais distante da fazenda, um peão mais velho chamado Seu Benedito parou o cavalo ao lado dele e ficou em silêncio por um momento, olhando para o serviço. "Você amarra bem", disse ele por fim. Miguel agradeceu, sem tirar os olhos do trabalho. Geraldo fez isso com o Edinaldo também. Seu Benedito falou devagar, como quem está pensando em voz alta. Rapaz bom, trabalhadeiro. Durou 2 meses. Miguel parou o que estava fazendo e olhou para o velho. O que aconteceu com ele? Cansou. Foi embora. Seu Benedito ajeitou o chapéu.
Geraldo tem paciência. Ele não precisa te mandar embora. Ele espera você ir sozinho. Disse isso, tocou o cavalo e seguiu sem mais nada. Miguel ficou parado com a ferramenta na mão, processando aquilo. Se era verdade, então resistir não bastava. Resistir era exatamente o que Geraldo esperava que ele não conseguisse fazer. Naquela semana, Arnaldo passou 2 vezes pelo setor onde Miguel trabalhava. Não parou. Não disse nada aparentemente. Na primeira vez, foi a cavalo, no meio da tarde. Passou sem reduzir o passo. Mas a uns 30 metros dali, sem razão nenhuma que ele soubesse nomear, freou o animal e ficou parado por alguns segundos, olhando para o rapaz de costas. Miguel estava consertando um mourão, com o braço direito levantado, o queixo inclinado para o lado, quando concentrado, um jeito específico de segurar a ferramenta com o polegar virado para fora. Uma coisa pequena, sem importância nenhuma, mas Arnaldo ficou olhando para aquele gesto como quem tenta lembrar de onde conhece uma música sem conseguir chegar no nome. Havia algo ali que ele reconhecia sem saber de onde. Uma familiaridade que não tinha explicação. Sacudiu a cabeça, tocou o cavalo e foi embora. Na segunda vez, 2 dias depois, aconteceu a mesma coisa. Miguel estava de perfil desta vez, e Arnaldo parou o cavalo de novo, mais longe, onde o rapaz não podia perceber. O queixo levantado quando concentrado. O jeito de dobrar o braço. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada e que juntas formavam uma pergunta que ele não estava disposto a fazer para si mesmo. Xingou baixo, virou o cavalo e acelerou. O que Miguel não sabia era que Arnaldo também estava observando Geraldo. Não por suspeita, por hábito. 20 anos de parceria ensinam um homem a ler o outro sem querer, mesmo quando não está prestando atenção. E havia algo diferente no capataz nas últimas semanas. Uma atenção excessiva dirigida ao rapaz novo. Uma energia que Arnaldo não sabia nomear, mas que ficava no canto do olho como um grão de areia que incomoda sem que você consiga ver. Arnaldo não pensou mais nisso. Tinha fazenda para cuidar, mas o grão de areia continuou lá. Na sexta-feira seguinte, Geraldo subiu a aposta. Convocou Miguel para uma reunião rápida no pátio com outros 3 peões e, na frente de todos, disse que o trabalho no setor norte estava abaixo do esperado. Apontou falhas que ou não existiam ou eram tão pequenas que em qualquer outra circunstância passariam em branco. Miguel ouviu tudo, respirou fundo e perguntou com uma calma que claramente incomodou Geraldo. O senhor quer que eu refaça qual parte especificamente? Houve uma pausa. Geraldo não esperava resposta. Esperava silêncio ou desculpa. Tudo que eu apontei, disse o capataz enrijecendo. Tudo bem, Miguel respondeu, mas eu preciso saber exatamente o que está errado para corrigir direito. Se o senhor puder me mostrar no local, eu corrijo ainda hoje. Os outros 3 peões olharam para o chão. Geraldo olhou para Miguel por um segundo longo demais, virou as costas e foi embora sem responder. Era uma vitória pequena, quase invisível. Mas foi a primeira vez que Miguel não saiu daquela interação com a cabeça baixa. 2 dias depois, Geraldo armou algo muito maior. E dessa vez, não havia como Miguel sair ileso. Pelo menos era o que Geraldo achava. O plano de Geraldo era simples. Simples demais para falhar. Pelo menos na cabeça dele. Havia um peão jovem no grupo, chamado Tião, 18 anos recém-chegado, com cara de quem ainda não entendia direito onde tinha se metido. Geraldo o chamou de lado numa manhã, antes do sol esquentar, e disse poucas palavras com aquela voz baixa que usava quando queria que a coisa parecesse um favor e não uma ordem. Na ronda da tarde, quando o Miguel passar pelo curral principal, você abre o zacho do portão grande e some. Ninguém precisa saber que foi você. Ninguém vai perguntar. Tião olhou para o chão. E se o gado sair? É exatamente esse o ponto, Geraldo respondeu.
e foi embora. Miguel fez a ronda da tarde como sempre fazia, no horário, pelo caminho de sempre. O sol estava no meio do céu quando ele chegou ao curral principal e encontrou o portão aberto e o gado espalhado pelo pasto. Não havia mais ninguém por perto, só ele, a poeira levantada pelos animais e o silêncio de quem foi colocado no lugar errado na hora certa. Ele não ficou parado pensando. Não tinha tempo para isso. Pegou o laço que carregava na sela, desceu do cavalo e foi atrás dos animais a pé, no barro, porque o terreno estava molhado da chuva da véspera e a cavalo arriscava machucar o gado na pressa. Foi ali que Arnaldo chegou. Ouviu o barulho do curral do outro lado da propriedade. Veio a cavalo em galope, desceu antes do animal parar completamente e já estava abrindo a boca para gritar quando viu a cena com clareza. Miguel sozinho no meio do pasto, enlameado até o joelho, laço girando sobre a cabeça, buscando trazer de volta um bezerro que tinha ido mais longe que os outros. Arnaldo ficou com a frase na garganta. O bezerro era o mais valioso do lote. Qualquer peão experiente saberia disso. Miguel não tinha ficado meses na fazenda, não conhecia o plantel de cor, mas tinha ido atrás daquele animal primeiro, como se soubesse. 3 tentativas com o laço. A terceira pegou. O bezerro voltou resmungando e Miguel o conduziu de volta ao curral com uma firmeza tranquila, sem pressa, sem gesto desnecessário. Arnaldo ficou no lugar. Havia algo naquela cena que ele não conseguia organizar direito. Não era apenas competência. Era uma determinação que não pedia licença para existir, que não olhava para os lados esperando aprovação. O rapaz tinha agido como se fosse o trabalho dele consertar aquilo, e somente o trabalho dele, sem esperar que alguém chegasse para dividir a culpa ou o mérito. Geraldo apareceu 2 minutos depois, vindo da direção oposta, com aquela expressão pronta de quem já sabia o que ia encontrar e já tinha o discurso organizado. Mas Arnaldo não estava olhando para ele. Estava olhando para Miguel, que fechava o portão do curral com cuidado, verificava os achos 2 vezes e só então levantava a cabeça. Os dois se encararam por 1 segundo. Arnaldo virou o cavalo e foi embora sem dizer nada. Geraldo ficou parado no pasto com o discurso engolido e uma sensação ruim instalada no peito. Naquela noite, Arnaldo ficou na varanda mais tempo do que o normal. O céu estava limpo e o silêncio da fazenda era do tipo que pesa. Ele não conseguia se livrar da imagem do rapaz no barro, do laço girando, daquela cara concentrada que não demonstrava medo nem raiva, apenas foco. Era um jeito de trabalhar que ele conhecia, que ele próprio tinha quando era mais jovem e ainda acreditava que o esforço resolvia as coisas. Não tinha nenhuma razão lógica para o que fez na manhã seguinte. Chamou Geraldo antes do café e disse sem explicação: se o rapaz novo precisar de ferramenta ou qualquer coisa no depósito dos fundos, pode deixar ele entrar. Geraldo ficou 1 segundo em silêncio. Qual rapaz? Perguntou sabendo a resposta. Miguel, Arnaldo disse e entrou na casa. Geraldo transmitiu o recado com um sorriso que não chegou aos olhos. Miguel agradeceu sem entender por que aquela permissão havia sido dada, mas guardou a informação. As semanas seguintes foram diferentes sem ser completamente diferentes. Geraldo continuava escalando Miguel para as tarefas mais pesadas, mas havia um limite novo que ele mesmo não sabia explicar. Como se tivesse subido um degrau a mais e o chão não estivesse tão firme quanto antes. Miguel trabalhava, mandava dinheiro para a mãe, dormia pesado de cansaço e acordava antes do sol. Numa tarde quente de quinta-feira, quando os outros peões estavam todos na lavoura do lado leste, Arnaldo mandou chamar Miguel diretamente, não pelo Geraldo. Chamou pelo seu Benedito, que foi até o rapaz com um recado curto. O patrão queria que ele fosse buscar uma caixa de ferramentas no depósito dos fundos do casarão. Miguel parou o que estava fazendo, limpou as mãos na calça e foi. Era a primeira vez que ele entrava naquela casa.
Segurou o chapéu com as duas mãos enquanto atravessava a porta do